E galera, agora, tá, então voltando aqui, falando um pouquinho mais sobre soft skills, outra coisa que um QA ele precisa ter, galera, pensamento crítico, né? Inclusive o Renato, ele até trouxe isso, né? Falar que é muito questionador, mas um QA ele tem que ser questionador. Um QA ele precisa trabalhar dentro dos questionamentos e pensamento crítico dentro do que eles estão sendo, do que está sendo desenvolvido, tá, gente? E por que que eu estou falando isso? Eu tô falando isso justamente porque quando você pega uma nova feature para ser desenvolvida, ou melhor, né, uma nova funcionalidade ali do sistema, você, como QA, precisa pensar em tudo que acontece naquele sistema. Integrações que acontecem naquela parte do sistema, possíveis problemas que vocês podem ter, possíveis obstáculos que vocês podem enfrentar enquanto vocês estão desenvolvendo aquilo. Porque lembrem-se, o desenvolvedor ele vai ter lá toda a mente dele focada em como que o código funciona, entender se, por exemplo, funciona realmente entrar aquela feature ali dentro do sistema daquele jeito. E pode ser que funcione. Só que às vezes, dependendo do que a feature é passada, ou seja, a funcionalidade vai funcionar de uma forma que não faz tanto sentido, por exemplo, para o sistema da forma que ele está atualmente. Então, é muito importante que você, como QA, levante esse tipo de ponto. E não só isso, tá, galera? Você, como QA, quando você está lá falando sobre a feature que vai ser desenvolvida, falando sobre a funcionalidade que vai ser desenvolvida, você tem um conhecimento muito profundo sobre o sistema. Então, provavelmente ninguém ali naquela reunião, obviamente considerando o tempo de casa de cada um, tempo de experiência com o produto, mas muito provavelmente não vai ter ninguém ali que saiba como que o sistema está realmente funcionando. Então, ter esse pensamento crítico para trazer ideias de como que você pode melhorar, por exemplo, ou seja a usabilidade, ou até mesmo evitar problemas que podem acontecer dentro dos sistemas na parte de integração de funcionalidades, é muito importante. Então sempre tá vendo se aquilo realmente tem que ser daquele jeito que tá sendo descrito. Até porque pode ser, já aconteceu mesmo, gente, de um PO, por exemplo, vir trazer uma funcionalidade que precisava ser desenvolvida, mas esse PO, ele, tipo, não pensou, por exemplo, num caso, e aquilo não seria possível de adicionar no sistema, porque já até tinha uma funcionalidade que fazia algo muito parecido. Então você redireciona o PO e fala assim, olha, cara, a gente já tem uma funcionalidade que faz isso e ninguém usa, por exemplo. A gente vai resolver desenvolver uma nova do zero, ou a gente vai tentar trabalhar em cima daquela, ou se ninguém usava aquela ali, ela realmente funciona do jeito que é esperado. Faz sentido a gente desenvolver essa funcionalidade que você trouxe? Então, óbvio, você não precisa ser o cara chato. Inclusive, galera, tomem muito cuidado para não ser o cara chato quando você for o QA. Porque você vai pensar em tantos problemas, tantos cenários de falha, que você vai ficar assustado às vezes de implementar coisas novas, e você não pode ficar segurando o desenvolvimento do software, você tem que deixar ele acontecer, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, esse pensamento crítico me trouxe problemas aí, ó. Ideal ter 100% mapeado na sua cabeça o sistema da empresa, isso me ajudou a ser crítico e apontar para os devs o que vai dar problema. Perfeito. Mas não seja o chato. É óbvio, o pensamento crítico pode trazer uma sensação de que a pessoa ela tá num pedestal, sabe? Ah, nada passa por mim, nossa, eu sou o QA, eu sou o guardião da qualidade, então nada vai passar que não tiver exatamente perfeito. Mas, gente, às vezes você como QA também tem que liberar. Às vezes aquela feature, Manny, essa feature aqui não faz sentido de entrar, a gente já tem uma que ninguém usa e os caras estão querendo desenvolver uma parecida, não sei o quê. Cara, se veio de cima para baixo, tudo bem, a gente tá trabalhando no projeto ágil, é o melhor pro produto, mas se vem de cima para baixo, vem do CTO, vem do CEO, e aí você vai falar não, pô, sabe? Meio que você também tem que saber se recolher, às vezes na sua própria insignificância ali, eu gosto de falar esse tipo de coisa, mas é verdade, gente, se a marretada tá vindo de cima e é tipo assim, temos que fazer, ponto, acabou, a gente vai lá e implementa, ficou bom, ficou ruim, aí vai ser outros 500, e é seu papel como QA apontar, por exemplo, falar assim, olha, a gente fez a implementação, ficou desse jeito, a gente já tinha isso mapeado que poderia acontecer esses problemas. Mas é isso, você tá lá para alertar, você não tá lá para barrar nada, tá bom? Ó, o André falou aqui, mas tudo isso também pra gente adquirir com o dia a dia no trabalho, né? Digo, esse olhar mais crítico. Com certeza. Tanto é que é o que eu falo, você precisa aprender muito sobre o produto. E para você aprender um produto de uma empresa, você tem que saber qual empresa que é, pelo menos, não é mesmo? Mas é isso. Agora, né, o que eu traria, tá certo? Para você como QA? Eu traria flexibilidade. Exatamente. Flexibilidade é algo que muitos QAs não têm.
E eu tô trazendo esse ponto, não porque eu acho ele difícil de se ter, na verdade eu acho ele até uma paz de espírito, ser uma pessoa mais flexível dentro do trabalho, mas eu tô trazendo para vocês justamente porque se você for um QA e não for flexível, as pessoas vão querer passar por cima dos seus processos, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Gente, nós trabalhamos normalmente muitas vezes com projetos ágeis, a gente trabalha muitas vezes aí com processos ágeis, tá certo? E não é porque é ágil, né? Não é porque o ágil ele tem um processo bem definido e bem estruturado que a gente não pode fazer alguns gatos aqui e ali. Tô falando que é uma ótima ideia você como QA, ou você num time de ágil, ficar tentando pular processo ou passar por cima de processo? Não, nem um pouco. Tá? O processo ele tá lá, ele existe para ser seguido. Porém, entenda que sempre vai ter aí exceções. E vão ter momentos que você como QA, por mais que você queira segurar aquele processo, por mais que você queira que, por exemplo, o time não mande para produção porque tem algo, por exemplo, porque o botão ele não tá no tamanho certo, sei lá, por algum motivo desses, você vai ter que ceder. E aí sabe o que você como QA, o que me faz ter essa paz de espírito? É o que eu falo, você como QA, você não tem que garantir necessariamente que o produto tá, que o produto foi entregue totalmente, né? Totalmente que eu digo sem nenhum problema. Se você como QA achou um problema que você às vezes considera com uma prioridade mais alta, dependendo do que for. E o time de produto, e até mesmo as pessoas que estão entregando, ou até mesmo às vezes o CTO, às vezes o gerente de desenvolvimento, falar assim, vai ter que entrar desse jeito mesmo? O máximo que você pode fazer como QA é literalmente pegar e anotar esse bug, anotar essa falha, anotar esse problema que você encontrou. E isso vai não somente garantir que você como QA se respalde, porque você fala assim, olha, isso subiu, isso foi um problema, mas eu anotei aqui, eu avisei. Você não precisa ser o cara que barra, mas você pode sim ser o cara que avisa. O cara que fala, eu avisei. Porque se você barrar, aliás, não tem como barrar dependendo de onde está vindo essa marretada. Se aquilo vai ser subido ou não, se aquilo vai pular processo ou não, e uma pessoa que é, por exemplo, gerente de desenvolvimento, gerente de projetos daquela empresa, ou daquele produto que você está trabalhando, se ele decidir que aquilo vai entrar, cara, vai entrar. O que você vai falar? Então, você anotar isso e deixar ali como report é muito bom. E não é para você ficar se gabando daquele report. Aquilo só vai servir para que vocês não percam track, né? Para que vocês não percam track justamente daquele problema, daquele bug, daquela falha, seja lá o que você encontrou. Então, lembrem-se disso. Você, por mais que você é o guardião da qualidade, não precisa se matar, ou melhor, brigar aí com, por exemplo, com titãs, né? Brigar com gerentes, com CTOs, porque você não quer que aquilo entre, porque não faz parte da qualidade, né? Porque vai ferir a qualidade do produto, tá bom? Ó, o João falou que no Brasil vai ouvir muito a palavra na minha máquina funciona e gambiarra, isso é verdade. Esse eu avisei é bom demais. Cara, é assim, a gente às vezes a gente guarda esse eu avisei, né, pro pessoal, né? Mas, e é gostoso de falar, mas sinceramente a ideia mesmo ali é só você falar assim, ó, galera, eu tenho aqui, né, esse problema que subiu para produção, a gente já sabia, e agora a gente vai priorizar um fix para isso, quanto antes. E é isso como que você vai ter que tomar conta. Porque, no final das contas, quem é o dono do produto, por mais que você como que tome conta do produto como se fosse um filho, final das contas, quem é o dono do produto é justamente o dono da empresa, o dono do produto, o cliente, seja lá quem esteja, quem solicitou o desenvolvimento daquele sistema. Então você como que às vezes precisa saber dar um step back, dar um passo para trás e falar assim, não, tudo bem, vou me respaldar aqui na documentação, e é justamente por isso que documentação é tão importante, por isso que documentação também é comunicação, mas eu vou estar aqui bonitinho e a gente vai depois priorizar isso daqui para ser resolvido o quanto antes. Então, lembrem-se disso, tá certo, galera?